Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com mais um episódio do podcast Saúde e Bem-estar. E nesta edição vamos falar de algo que ao longo dos anos vem evoluindo e salvando muitas vidas em todo o mundo. Hoje nós vamos falar sobre imunização, ou seja, vamos entender melhor sobre o papel e eficiência das vacinas em todas as fases de nossa vida. Um dos grandes avanços da ciência é o desenvolvimento de vacinas. Com o objetivo de fortalecer o sistema imunológico, as vacinas estimulam a produção de anticorpos que combatem agentes infecciosos, como vírus e bactérias, e evitam o adoecimento. Além disso, a imunização é uma estratégia imprescindível para a saúde pública, uma vez que, ao prevenir a disseminação de doenças, também evita epidemias. Por isso, é uma ação que fortalece a resposta imune individual e coletiva. As vacinas estão disponíveis tanto no Serviço Público de Saúde quanto na rede privada. No caso do Sistema Único de Saúde, SUS, elas são oferecidas nas unidades básicas de saúde do município, as UBSs, e qualquer pessoa, brasileira ou não, pode ser vacinada. Para isso, basta ir à UBS mais próxima, levando seus documentos pessoais e seu cartão SUS. Para compreender melhor como funciona nosso sistema imunológico, como se dá o processo de desenvolvimento e autorização de uso das vacinas, bem como elas ajudam em nossa saúde individual e na nossa vida em sociedade, nós vamos conversar com Antônio Carlos Praça. Ele é biomédico com especialização em microbiologia, imunologia e parasitologia no HC da USP, em São Paulo, e atualmente faz a gestão da Imunitas Vacinas, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Fique com a gente! O nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Imunização, uma dose de proteção, está entrando no ar e esperamos que você aproveite de forma significativa este conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. A imunização é importante para todas as idades, desde o recém-nascido até o idoso. A vacinação infantil é especialmente importante, pois é a melhor maneira de proteger as crianças de doenças graves e potencialmente fatais, como sarampo, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche e meningite. No entanto, a imunização não é apenas para crianças. Adultos também precisam ser vacinados para manter sua saúde e prevenir doenças. As vacinas recomendadas para adultos incluem a vacina contra a gripe, a vacina contra a herpes zoster para prevenir a catapora, a vacina contra a HPV para prevenir o câncer de colo do útero e a vacina contra a hepatite B. O Brasil possui um sistema de vacinação relativamente robusto e bem estabelecido, com uma infraestrutura que visa garantir o acesso universal às vacinas em todo o país, tanto para crianças quanto para adultos. O Programa Nacional de Imunizações, PNI, criado em 1973, é referência mundial em imunização, com uma série de ações que incluem a oferta gratuita de vacinas, a capacitação de profissionais de saúde, a vigilância epidemiológica, o monitoramento da cobertura vacinal, a produção de vacinas no país. No entanto, apesar do sucesso do PNI em controlar várias doenças infecciosas, ainda enfrenta desafios para garantir a cobertura vacinal completa para todas as faixas etárias e populações, especialmente em áreas mais remotas e vulneráveis. Além disso, a desinformação e a falta de confiança em relação às vacinas também afetam a adesão à imunização em alguns grupos populacionais. Visando compreender melhor todo o processo de imunização ao longo de nossa vida, vamos ouvir o que nos diz o biomédico Antônio Carlos Praça, primeiramente explicando e contextualizando o que é a imunização de maneira geral. Vamos ouvir. A imunização é bastante importante porque ela vai ensinar a procurar as vacinas de uma forma geral
elas vão fazer parte de um aprendizado, ela vai ensinar o organismo a se defender. Porque existem duas maneiras para o organismo aprender a se defender de uma doença, Sim. principalmente de uma doença infecto-contagiosa. É a pessoa ter o contato com a gente e ficar doente. Aí o organismo dela vai aprender a se defender, logicamente dentro do possível, e se tornar uma pessoa protegida, não eternamente, depois a gente vai ver alguns detalhes, mas se proteger dos agentes que podem, vírus, bactéria, protozoários, que podem causar doença. Então, isso é importante a gente ter essa ideia. Então, uma vacina, quando você aplica uma vacina, ou seja, por boca, tem algumas que são orais, outras são injetáveis, a maioria são injetáveis, a gente tem uma proteção em que a pessoa aprende a se defender, o sistema imunológico dela se prepara para isso e protege por algum tempo. E nós temos isso é a imunização ativa. E você pode ter uma imunização passiva. Todos nós, o dia que o bebê nasce, ele recebe tudo da mãe. Sim. Então, todo o perfil que a mãe tem de anticorpos, as doenças que ela teve, as vacinas que ela tomou, ou durante a gestação, ou mesmo antes, quando ela era criança e tal, ele vai chegar isso na criança. Então, logicamente, a natureza tem uma proteção já básica, né? Então a criança já nasce com os anticorpos da mãe, iguais aos que a mãe forneceu a ela durante a gestação. E nesse caso, essa proteção ela tem um período, que é mais ou menos em torno de 1 ano. Sim. Que é a vida útil do anticorpo que está circulante. E isso também tem muito a ver e tem muito em relação ao tipo de vírus, por exemplo, porque o vírus passa por um processo de mutação e, consequentemente, o nosso organismo às vezes não consegue acompanhar nessa mesma velocidade. Exatamente. Né? Você tocou bem no assunto. Por exemplo, a mãe entrega tudo pronto para ele. Por exemplo, a gripe e depois nós aprendemos com o Covid, eles são dois vírus que se mutam muito, eles mudam bastante. Por quê? É lógico, a natureza, eles tentam se defender para que os seus filhos continuem vivendo. Então, alguns vírus têm essa capacidade, tem outros que não são tantos, eles são sempre iguais. Então, esses vírus que são sempre iguais, é muito mais fácil do organismo aprender a se defender e se defender bem com eles. Então, contra eles. Agora, já o caso da mãe da preparado, eles já protegem uma boa proteção durante um período. Sim. Então, por isso que a criança, quando nasce, então ela já está com todos aqueles anticorpos presentes, mas ele não sabe fazer o anticorpo, o sistema imunológico. Então, uma coisa que a gente começa aqui a ver importante. A vacina não é um medicamento, é um medicamento preventivo que você toma antes para você prevenir de uma doença, e não depois que você está doente. Então, para isso o organismo prepara, faz o anticorpo para se defender. Agora ele não aprendeu ainda, então ele tem que aprender de duas formas: ou ele pega a doença através de um contato, ou você aplica o agente. O problema de arriscar pegar a doença é que você não sabe que de repente se você tem outras comorbidades, se você vai ser suficiente para você o organismo dar conta. Então, né? a vacinação, ela uma atitude um tanto quanto controlada, enquanto que quando você pega a doença, natural é uma coisa. E aí tem que ser uma coisa. Então você tem a vacina, que normalmente é um remédio, é bem feito, é muito estudado e muito controlado, e do outro lado você tem a pessoa que tem um sistema imunológico. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem o sistema imunológico a contento por alguma doença, ou pelo tratamento que ela está fazendo de alguma doença, alguma coisa assim, se esse sistema imunológico não está funcionando bem, então realmente ela vai ter mais propensão para ficar doente. Então, por isso que tem uma visão que a gente percebe. Por exemplo, hoje nós temos no país, nós temos o PNI, que é o Plano Nacional de Imunizações, em que todas as clínicas privadas e sistemas públicos, eles têm que usar para controlar isso. Então, nós temos por exemplo, a Anvisa
que ela controla os medicamentos. Sim. Então, as vacinas, para elas entrarem no mercado, para elas serem utilizadas tanto pelo PNI quanto pelas clínicas privadas, elas têm que ser autorizadas pela Anvisa. Segundo uma projeção do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o percentual de pessoas com idade acima de 60 anos no Brasil, em 2050, será de cerca de 62,3%. Logo, esses dados demonstram a importância da imunização em idosos para um controle mais efetivo de doenças crônicas e infecciosas, que são mais comuns nesse grupo. Desse modo, a tendência é que daqui a mais algumas décadas, a população de idosos no Brasil seja bem maior do que a de jovens. Afinal, essas estatísticas do IBGE apontam para uma quantidade de idosos superior a 66,5 milhões no ano de 2050. Por conta disso, esse aumento de longevidade é visto como um grande desafio para a saúde pública do país. Assim sendo, é necessário garantir meios de promover um envelhecimento saudável e ativo para a nossa população. Portanto, a imunização em idosos é um meio seguro de proteger a saúde na terceira idade, preservar a qualidade de vida, preservar o bem-estar desse grupo, diminuir a mortalidade de algumas doenças infecciosas. Nesse sentido, manter as vacinas em dia é de extrema importância, conforme nos explica agora o Antônio Carlos Praça, que também já fala do desenvolvimento da vacina da dengue. Vamos conferir? Por conta do quê? Uma coisa importante. Nesse período, na década de 60, 70 mais ou menos, começaram as campanhas e outras vacinas começaram a aparecer e tal. Então, o que acontece? A vacina foi um sucesso. Então, eram poucas as doenças, por exemplo, na década de 60 que tinham as vacinas, 10, 12 doenças. Isso já começou a fazer efeito, porque esses agentes começaram a diminuir. Sim. Tanto que nós temos um exemplo maravilhoso. Esse rapaz aqui, esse é da Somália, em 1977 ele foi o último caso no mundo de varíola. A última pessoa a ter um diagnóstico de varíola. Foi esse rapaz de 1977. O Ali Maó. Isso, lá na Somália. Então, você veja, existia uma doença. Sim. E que várias pessoas tinham. Eu me lembro que eu fui vacinado contra a varíola e tal. E a partir dali foi diminuindo, foi esse último caso, e sumiu nunca mais. Então, hoje, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde considera que não é erradicada a doença. Então, peraí, então para que serve a vacinação? Além de controlar uma doença, também para erradicar. Exato. Então, por exemplo, existe uma grande chance de que as doenças que são só do homem, em que só o homem transmite entre a espécie, podem ser controladas e podem acontecer como aconteceu com a varíola, de sumir. Então, por exemplo, poliomielite é um vírus que só atinge o homem. O sarampo é um vírus também que só atinge o homem. Não existe sarampo de macaco. Exato. Agora, a febre amarela já tem em outros animais. Então é mais difícil. A gripe é mais difícil até por também. conta disso, porque você não consegue controlar Exatamente. aquele que não busca o sistema, né? E principalmente os outros seres vivos. Exato. Então fica difícil. Então a gripe você tem no porco, você tem nas baleias, você tem no aviária, né? Exatamente, no frango. Então, aí fica difícil de controlar. Além, por isso também, é uma outra forma que o vírus da gripe, ele muta tanto que ele consegue provocar a doença num outro ser. E por isso as atualizações têm que ser feitas constantemente. Então, são sempre... anualmente, mais ou menos, tem que fazer. Eu até ia puxar aqui com relação a isso. Quando a gente pegou ali a questão da Covid, que as primeiras vacinas foram surgindo, elas também foram atualizando dentro do processo e continuam até hoje. Recentemente, nós tivemos agora a informação que o Instituto Butantan, que estava desenvolvendo a sua própria vacina, teve ela reprovada nos testes. Por conta do rigor que a gente estava falando, ou seja, agora nós temos um tempo, como você tem uma vacina aí à disposição, você tem mais tempo de fazer todos os testes necessários para que daqui a pouco a gente vai ter essa vacina com 100%, sei não, que nem uma vacina é 100%, mas 99,9% de eficácia, né? Porque é importante a gente ter essa visão de
como é que se diz, da ciência progredir e muito rápido. Tanto que na fabricação da vacina do Covid, ficou muito claro que o vírus, ele é muito esperto, ele é muito mais... Ele é mais... Tanto que nós estamos já na quarta, quinta geração, em 2 anos, e a ciência está atrás já, e nós já temos novos tipos, e rapidamente está percebendo a mutação dele e está conseguindo fazer novas vacinas para proteger a gente. Mas isso também, a partir desse momento que há essa mutação tão rápida e que você tem um imunizante que está aí circulando, e desde que a população atenda o chamado e coloca essa vacina, a gente pode atingir essa imunidade de rebanho um tanto quanto rápido, para inclusive ajudar nesse processo? Sim, exato, perfeito. O intuito é esse mesmo. E a gente tem um outro exemplo também, que é muito bacana, que não é o caso de mutação, mas, por exemplo, na dengue, nós temos 4 vírus, tá? Então, com o tempo foi estudado, mas a dengue foi um pouco mais devagar, porque tem uma coisa, a gente precisa lembrar uma coisa. Existe uma série de doenças que elas são graves, elas são transmitidas de homem e através de vetores ou mesmo diretamente, mas elas são características de países que estão ainda em desenvolvimento, por exemplo, na África, na América Latina, em muitas áreas ali no miolo da Ásia. Sim. Então, às vezes não há interesse da indústria farmacêutica produzir alguma coisa que ajude a combater. Você tem medicamento, por exemplo, malária você tem medicamentos, você não tem vacina, mas você tem medicamentos. Você atenuou os sintomas, Você atenuou os sintomas. Então, mas existe também, tem que ter esse interesse para que a ciência continue a apostar naquele trabalho deles. Então a gente vê, por exemplo, na dengue, ela teve uma primeira vacina, que era de origem francesa, que foi feito, então tem que se estudar bem o agente e tal, e a vacina precisava, por exemplo, ela era muito mais eficiente em quem já teve a doença. Então, e eram 3 doses da vacina. Então ela foi muito importante e tal. Aí depois veio, o pessoal foi estudando, e veio uma outra vacina. Essa primeira, ela chamava de Denquivaxia, agora nós temos a Qdenga. Ela já veio com uma proposta muito melhor. Já era o quê? Ela era baseada, são 4 tipos de vírus. Dengue, 1, 2, 3 e 4. Então, o vírus tipo 2, eles estudaram bastante e conseguiram achar alguns pontos para conseguir mostrar, para construir uma vacina baseada num antígeno que tivesse nos 4 sorotipos. Sim. Como eles são 4 sorotipos diferentes, eles não são exatamente iguais. Eles são primos, irmãos, mas eles não são iguais. Mas se você consegue isolar a maioria dos genes que tem neles... Exatamente. Você pegou bem o raciocínio. Então, o que aconteceu? Já é uma vacina que ela também é feita com o vírus vivo, atenuado, mas em 2 doses você consegue uma proteção muito melhor, menos reações, menos dor e tudo mais. Agora nós temos, logicamente, como eu te falei, o Butantan é excelente nessa. Né? Eles já estão estudando e eles já estão em fase de estudo, se eu não me engano, a fase 2, eu acho que já parou, já está entrando na fase 3, que são os testes em seres humanos. Sim. Né? É importante lembrar que a imunização é uma responsabilidade compartilhada entre indivíduos, famílias, comunidades e governos. Todos devem se esforçar para garantir que as vacinas sejam acessíveis e que as informações sobre vacinas sejam precisas e confiáveis. A Semana Mundial da Imunização é uma oportunidade para reforçar esse compromisso e trabalhar juntos para proteger a saúde pública. Ainda que os imunizantes tenham a mesma função, alguns deles podem ter composições diferentes. Com isso, a eficiência das vacinas distribuídas na rede pública não é a mesma da privada. Além do mais, também há diferenças quanto às particularidades do calendário. Por exemplo, no SUS, a vacina contra a gripe é oferecida somente para pessoas acima dos 55 anos. Porém, de acordo com a SBIM, independentemente da idade, a orientação é que todos sejam vacinados anualmente contra o vírus influenza. Por diferentes razões, nem sempre todas as vacinas importantes estão disponíveis na rede pública. Além disso, algumas são encontradas apenas na rede privada. Uma delas é a vacina contra herpes zoster,
uma doença que costuma surgir com frequência em pessoas acima de 50 anos. A vacinação é uma das ferramentas mais eficazes da medicina moderna na prevenção de doenças. Ela protege indivíduos e comunidades, salvando milhões de vidas anualmente. No entanto, informações falsas e mitos circulam gerando dúvidas e insegurança nas pessoas. O Antônio Carlos Praça vai trazer agora importantes esclarecimentos e desvendar mitos e verdades sobre vacinas e imunizações de maneira geral. Vamos ouvir com atenção. Por exemplo, são coisas do dia a dia, são mitos não tão assim esotéricos como isso assim. Mas, por exemplo, é muito comum a prática que eu tenho desse tempo todo que eu trabalhei com vacinas. Por exemplo, um adulto vai lá tomar uma vacina de gripe, alguma coisa. Mas eu não tenho a minha carteira de vacinas. Eu posso tomar vacina? Sim. Lógico, a gente precisa ter os documentos. Mas isso não é impeditivo de que você tome uma vacina, você não ter. Porque Sim. Hoje em dia, se você pegar na realidade, eu acho que 90% dos adultos não têm a carteira de vacina. Por quê? Você veja bem, o plano... Era tudo manual antes. Exatamente, né? Não. E depois tem outra. A lei que regularizou as campanhas, as vacinações e tudo mais, recente. É de 1975. É pra cá. Então você veja, não faz muito tempo, não. Parece tanto, mas não é muito não. Mas não tem muito tempo. Quantas pessoas não têm idade suficiente para não ter essa carteira? Então, isso não é impeditivo. Uma outra coisa que o pessoal não entende um pouco, mas a vacina é para criança, não é para adulto. É outra coisa. Não é, a vacina é para tudo. Por quê? Eu já vou te explicar o porquê que hoje os adultos, eles são as crianças de antigamente. Mais ou menos isso. Sim. Tá? E outra coisa, um outro mito absurdo, que mas a vacina do posto de saúde é pior do que a vacina da clínica privada. Não, é a mesma vacina. Não tenho, praticamente é a mesma vacina. Vai diferenciar a questão de burocracia, de acesso a ela. Às vezes até a diferença maior é o acesso e não a vacina. Exatamente. Então, deixa eu lhe perguntar outra coisa que também eu vejo muitas pessoas falam, principalmente quando é a vacina da gripe, por exemplo. A pessoa fala, mas eu estava bem, estava vacinado, eu tomei a vacina da gripe, 2 dias depois eu estava gripado, né? Então as pessoas relacionam muito isso, esse resfriado, essa gripe, em tomar a vacina. Tem muita gente que associa isso, né? Isso é muito importante. Em primeiro lugar, as primeiras vacinas, tanto as primeiras vacinas que foram feitas, elas eram feitas a partir de vírus, do vírus ou agente vivo, que era atenuado para fazer. Então o que acontece? Realmente, no começo, por exemplo, as pessoas de mais idade, o meu pai mesmo, eu me lembro que ele falava, a vacina, às vezes, da gripe, precisa ver quem vai tomar, porque pode ser que ela dê porque tem o vírus vivo e tal. Então, existia mesmo uma base um pouco sólida em cima disso. Sim. Mas, com o tempo, hoje, por exemplo, as vacinas são feitas com um pedaço do vírus. Com pedaço, então já não é mais da mesma forma. Não tem mais isso, não tem como. E hoje, a maioria das vacinas são muito poucas que ainda são feitas com o vírus vivo. A maioria de outras vacinas já estão sendo testadas e feitas com pedaços, quer dizer, não tem como você ter uma doença de um pedaço do agente. Do agente, né? Exato. Ô, Antônio, eu sempre digo aqui, quando o papo é bom, o tempo passa, a gente não percebe, né? Nós estamos chegando para o final aqui do nosso programa, mas eu queria voltar dentro daquilo que é principalmente a nossa proposta e que a gente começou a falar aqui, né? O senhor já trouxe aqui exemplos fantásticos da própria evolução da vacina, do quanto ela é importante para a nossa sociedade. Mas mais importante que a sociedade saber que a vacina protege, ela ir até o local de vacinação, buscar essa vacina. Ou seja, nós precisamos que as pessoas retomem isso novamente. A gente falou do sarampo que estava praticamente erradicado, mas recentemente já teve casos que estavam retornando, exatamente porque estavam negligenciando essa questão e não procurando mais. Importante as pessoas cada vez mais buscarem a imunização, seja para qual for a doença. Esse é um fato que nós discutimos muito com as famílias que vão na clínica conversar e tal. Muitas vezes elas vão para como é que está a carteira de vacina do meu marido, do meu sogro. Sim. O que nós precisamos tomar? Porque existe muita coisa nova. Sim. Primeira comparação que eu faço. Outro dia esteve um senhor mais ou menos da minha idade, um pouco mais novo, tomando, eu vi pela ficha, né, que ele tinha entrado
na sala e tal, então uma pessoa de 60 anos, aí tomou uma vacina contra o sarampo. Eu falei, bom, a pessoa veio atrás, interessado no assunto, vou até procurar puxar uma conversa enquanto ele toma um café ali e tal. Aí fui lá conversando e falou, o meu filho estuda em São Paulo, ele está fazendo direito no Mackenzie, e ontem eu recebi um telefonema do pessoal do Serviço Social do Hospital Einstein, porque o convênio dele é do Einstein, ele está internado e ele está com uma suspeita de meningite. Fizeram os exames e muito provavelmente é pelo sarampo, porque os vírus também podem dar meningite, não só o meningococo, que é uma bactéria. Exatamente. Aqui, mas o sarampo também pode. Aí ele falou, puxa, mas será que eu falhei tanto na minha função de pai? Porque eu dei as vacinas do meu filho. Sim. Lógico, o que tinha Eu falei, não, peraí. Eu fiz uma comparação que ele entendeu, até eu uso, é uma comparação que eu uso muito. Eu falei assim, não, você fez a sua parte. Talvez a saúde em si o social não te ajudou um pouco nesse sentido. Eu falei, vamos fazer uma comparação, não sei se é boa, mas que carro você tinha quando nasceu o seu filho? Sim. Ele nasceu em 80, em 91, 90, 88, 91. Era um Opalão. Tá, legal. Qual é o carro que o senhor tem hoje? Eu tenho uma perua importada assim. Tá bom. Então vamos ver as diferenças. Qual é o carburador que esse seu carro usa? Não existe mais carburador. O freio a disco, agora airbag tinha muito. Não existia isso. Então o senhor percebeu? Como que é? A vacina do sarampo em 1980 era uma coisa. O antígeno é o mesmo, porque ele não mutou. Mas ao longo desses 30 anos foram sendo agregados várias coisas que nós fomos aprendendo sobre as doenças e sobre a vacina. Que dá eficácia e eficiência. Hoje em dia a vacina é muito mais eficaz, ela provoca mais o sistema imunológico, ela faz produzir mais anticorpos. As células de memória levam essa proteção muito mais a longo prazo. Então, você não falhou, você deu a vacina que era possível, né? Agora, com o tempo, as vacinas, elas pagam o preço do sucesso delas. Naquela década de 80, o meu filho também nasceu, mais ou menos, meu filho e minha filha nasceram. Então, eles tiveram naquela época vacinas que hoje, depois com o tempo, como eu trabalho na área, eu fui revacinando e refazendo, atualizando, mas nem todo mundo conseguiu. E depois, ficou um período em que o sucesso foi tão grande que os vírus diminuíram. Aquela imunização de rebanho fez com que houvessem menos. Então o que acontece? O organismo eu não digo às vezes o pessoal não gosta quando eu uso assim, é uma máquina perfeita. Ela não é perfeita. Ela é viável, ela faz o que é possível. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, atualmente as vacinas previnem de 3,5 a 5 milhões de mortes todos os anos por doenças imunopreveníveis, aquelas que podem ser evitadas com a administração da vacina. As principais doenças imunopreveníveis por vacina são a difteria, o tétano, a coqueluche, a influenza, a gripe, o sarampo, a poliomielite, a meningite, a cachumba, a febre amarela, a hepatite B, entre outras. O Brasil sempre foi conhecido por suas altas taxas de cobertura vacinal. Entretanto, nos últimos anos, os números vêm caindo de forma alarmante, gerando uma grande preocupação na saúde pública em relação ao reaparecimento de doenças até mesmo consideradas eliminadas do território nacional. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. As vacinas são seguras e estimulam o sistema imunológico a proteger a pessoa contra doenças preveníveis. Quando adotadas como estratégia de saúde pública, são consideradas um dos melhores investimentos em saúde, considerando o custo-benefício. Além da proteção individual, a vacinação contribui para a imunidade coletiva,
reduzindo a circulação de agentes infecciosos e protegendo aqueles que não podem ser vacinados, como indivíduos com determinadas condições médicas. Não custa reforçar que a vacinação deve ser respeitada não apenas durante a infância, mas em todas as fases da vida. Fazer os esquemas vacinais corretamente contribui para o controle e a eliminação de doenças, além de proteger toda a população. Esse foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.